Que a graça e a paz esteja com todos, irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista do Tocantins. Somos realizados em Deus por podermos fazer parte da Igreja do Senhor. E, em particular, por fazer parte desta igreja que hoje somos membros. Na verdade, desta igreja que hoje somos. Primeira Igreja Batista do Tocantins. Deus abençoe a todos os irmãos, todas as irmãs, todas as pessoas que congregam, que participam, todos os nossos obreiros, obreiras, seminaristas da nossa igreja. Domingo passado, o irmão Abraão nos falou sobre a 15ª lição, que é uma igreja sob o senhorio de Cristo. Estamos aqui, práticas bíblicas, são as lições que estamos trabalhando esse ano. E hoje eu quero falar na 16ª lição, hoje dia 14 de junho, estamos quase chegando no final do mês. Em nome de Jesus, espero que haja uma flexibilização, que os índices da nossa cidade se mantenham estáveis, para nós podermos, pelo menos, abrir em parte. Se abrir e permitir que a gente tenha 30 pessoas reunidas na igreja, por exemplo, nós vamos ter 3 cultos, 3 noites, por exemplo, quarta, sexta e domingo. Né? Se for 40, da mesma forma, para que você possa participar. Aí a regra é, quem for num dia não pode ir no outro. Né? Já estamos providenciando tudo, o álcool gel já está comprado, já está instalado. Se for preciso colocar uma pia, vamos colocar uma pia. Se for preciso comprar termômetros infravermelho, iremos comprar para podermos estar dentro da legalidade para abrirmos o templo. Ainda não abrimos, ainda não colocamos ninguém lá dentro, porque ainda não há autorização para isso, e nós, como cumpridores da lei, naquilo que não infringe o Evangelho, cumprimos, obedecemos e entendemos que é nosso dever cumprir a lei. Hoje o texto é Atos capítulo 3. Estou usando a Bíblia na versão King James, uma Bíblia muito boa, 1611, talvez uma das melhores traduções que nós temos hoje, uma transliteração da língua portuguesa. Capítulo 3 de Atos, ele nos traz aquele encontro de Pedro e João com aquele coxo na Porta Formosa. E aí, no discorrer da narrativa da história, nós temos um desenrolar propício para o Evangelho. Então, baseado nesse texto, eu não vou ler todo, né, porque eu quero ler as partes, mas diz assim o capítulo 3 de capítulo 3 de Atos. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora 9ª da oração, sendo a hora 9ª. Estava sendo carregado um homem coxo, desde o ventre da mãe, o qual diariamente punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Nós já sabemos que ele era coxo de nascença, nunca andou, não sabia o que era andar, e pedia esmola. Nós sabemos que ele era culpado pelo erro que ele não cometeu, não é? Ele era impuro, provavelmente ele não podia estar com as outras pessoas, e ele considerado alguém que um familiar devia ter cometido um erro muito grave, e alguns acreditavam assim, os pais, por exemplo, ou os avós, e a pena recaiu sobre ele. Jesus depois, quando é inquirido sobre isso, ele diz, não, se os pais comerem uvas verdes, os filhos não desbotarão os dentes. Então quer dizer que cada um é responsável por si. Mas deixa eu voltar para cá, para o nosso texto. Uma igreja que anuncia o nome de Jesus é o tema, está dividida em 2 subtópicos, subtemas. Anunciar sem se omitir, aproveitar todas as oportunidades. Então vamos com a introdução. A igreja de Atos dos Apóstolos, nós já sabemos, desde os seus primeiros dias, elas não tinham intenção, aquela igreja não tinha intenção de sair de Jerusalém. Não é? Eles sabiam da missão de Jesus, quando Jesus andia para os céus. Ele disse que tinha que evangelizar, que tinha que se fazer discípulos, melhor dizendo, em todas as nações, mas eles estavam em Jerusalém. Não é? Isso aqui, estou falando depois do Pentecostes. Né? Embora no discurso de Pentecostes, nós já vimos lá em Atos capítulo 2, verso 39, parece que nada aconteceu para mover aquele povo, além dos muros de Jerusalém. Os crentes permaneciam em Jerusalém,
Os judeus crentes encontravam em Jesus o cumprimento daquelas profecias, mas o plano de Deus para a sua igreja não era, gravem isso, o plano de Deus para a sua igreja não era ficar em Jerusalém, era muito mais amplo. E esse plano está desde a criação, como a promessa de Deus, né? Aqueles judeus conversos ali deveriam abranger Jerusalém, Judéia, até os confins da terra. O evangelho da paz era e é também para os de perto, seriam os judeus, e para os de longe, os não-judeus, em toda parte. Efésios 2,17 nos fala isso. Eu quero fazer uma aplicação para a sua vida. Anunciar o nome de Jesus para todos e até aos confins da terra é responsabilidade de cada um de nós sabemos isso. Como você tem cumprido o mandamento? Como a nossa igreja, que somos nós, temos cumprido? Eu faço aqui alguns questionamentos importantes. De quem é a responsabilidade? Vamos lá. Não, pastor. É do pastor. Para isso nós chamamos o pastor. Não, é do missionário. É do seminarista. Vamos mandar uma carta para a junta, para mandar um missionário para nós, para evangelizar a cidade. Eu me lembro quando eu cheguei em Araguatins, uma amada falou assim para mim: pastor, eu ganhei tantas pessoas para Jesus, eu vou entregar para o senhor. É claro que está certo, não está errado não, apresentar o pastor, as pessoas que foram ganhas. Agora, o que eu gostei da irmã Maria Tereza foi: pastor, essas pessoas eu ganhei para Jesus, eu vou apresentar para o Senhor. Que coisa linda, que entendimento maravilhoso, né, da nossa amada irmã que entendeu o Evangelho, né? Agora, de quem é a responsabilidade? Será se durante a nossa história, a nossa jornada como batistas, não houve algo que foi gravado no nosso inconsciente, né, no nosso aprendizado, que somente aqueles que foram preparados para tal deveriam fazer a obra? Por exemplo, será se não foi fixado em nossa mente que tínhamos que terceirizar a proclamação do Evangelho? Como é que é terceirizar? Contratar alguém para fazer o serviço. Os pastores são bíblicos. Eles são os anjos de Deus que cuidam do rebanho de Deus, que não é dele, aqui na terra. É bíblico. E esses realmente têm as suas responsabilidades, têm os seus deveres, mas têm os seus privilégios também, né? E, por sinal, parabenizo a todos nós pastores, os pastores da Primeira Igreja Batista Tocantins, eu, pastor titular, pastor presidente da Primeira Igreja Batista Tocantins, pastor Isaías, nosso missionário aposentado, mas só aposentou da sua função legal como missionário da Junta de Missões Nacionais, mas um pastor, nosso conselheiro, nosso decano, pastor José Pereira, que foi enviado por esta igreja para o seminário e serve como missionário na Congregação Batista do Conjunto Vitória. Também parabenizo ao pastor Geudivan Serafim, pastor da Segunda Igreja Batista de Araguatins, Igreja Batista Peniel, Ibapa, que também merece todo o nosso respeito. Parabenizo a todos os pastores batistas pelo seu dia hoje, não é? Segundo domingo de junho, dia que deve ser lembrado e honrado pelos pastores que deixaram tudo para se dedicar ao ministério. Mas não vou falar de ministério pastoral, isso é outra história, né? Mas eu quero falar sobre isso. A responsabilidade não é somente dos missionários, dos pastores que passaram por aqui, homens e mulheres que deram a vida na nossa região. A começar pelo nosso primeiro pastor batista do Tocantins, do Norte, pastor Alexandre Gonçalves de Silva, né? E nós louvamos a Deus pela sua vida, da sua família e de todos os que vieram depois, até a mim, que sou o último desse momento. E certamente depois de mim virão outros. Mas a responsabilidade de todo discípulo. Discípulo multiplica. Discípulo faz discípulo. Só quem faz discípulo é discípulo. Então você
que é discípulo deve fazer discípulo. Essa é a lei áurea, é a regra áurea, ok? Então vamos lá. Anunciar sem se omitir é o nosso primeiro ponto. Eu vou ler Atos 3, de 1 a 13, lembramos que eu estou usando a Bíblia King James. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona, estando sentado carregando um coxo desde o ventre da sua mãe, o qual diariamente pediam à porta do templo chamada Formosa, ficava pedindo esmola, o qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. Pedro e João, discípulos de Jesus, figuras importantes da igreja, foram ao templo às 3 horas da tarde para orar. Deparando-se com um homem válido, pedia esmola. A hora nona, 15 horas da tarde, 15 horas, melhor dizendo, era o momento em que a oração no templo de Jerusalém acompanhava os ritos do sacrifício da tarde. Era uma hora importante para eles. O comparecimento dos discípulos ali, neste momento, talvez, alguns dizem, que era uma tendência que os judeus entendiam que aquela seita chamada, que não tinha nome ainda, mas vamos chamar de cristianismo, era uma seita do judaísmo. Eles não haviam um entendimento ainda do que seria o cristianismo. O pedido de esmola daquele homem, Pedro disse assim, olha para mim. O que é que enche o coração do homem? Isso está no verso 4. Olha para mim, fita os olhos em mim. O homem olhou com toda esperança, claro. A ordem, Pedro diz, eu não possuo ouro nem prata. Mas o apóstolo diz, em nome de Jesus de Nazaré, levanta-se e anda. Verso 4 a 6. Tomando pela mão, diz o texto, logo os seus pés se firmaram. Ele põe-se em pé, começa a saltar e entrar no templo louvando a Deus. Ele não sabia nem o que era andar. Os tendões se formaram, né? Os músculos se formaram, provavelmente o osso se formou, o osso se colocou no lugar certo e ele pôde andar. Qual foi o assombro? É que o povo reconheceu quem era aquele homem e sabia que ele era paralítico, ele era aleijado, coxo de nascença. O homem antes coxo, agora perfeitamente são, limpo cerimonialmente, apegou-se aos 2 apóstolos em atitude de gratidão. E Pedro, deixando claro que ele era apenas um instrumento, um intercessor, afirmou que todos os milagres haviam acontecido em nome de Jesus Cristo. Você pode ver isso a partir do verso 11 até o verso 16. Além disso, Pedro entendeu que aquela era uma oportunidade para evangelizar. Ele fez um discurso deixando claro que a pregação da igreja de Atos dos Apóstolos era cristocêntrica. Hoje as igrejas não são cristocêntricas em sua grande maioria. Graças a Deus a nossa é. Aonde foi o milagre? Na igreja fulano de tal. Só essa igreja é a certa porque faz isso, aquilo outro, guarda isso, aquilo outro. E, meus irmãos, quem é certo é Jesus. A igreja é um instrumento de Deus na condução. Mas a doutrina da igreja, aquilo que a igreja tem, quer seja práticas, quer seja uso de costumes, quer seja princípios, isso, especialmente os usos e costumes e a eclesiástica, a forma da igreja ser, isso é de cada igreja. Isso não é essencial, por mais que seja importante. Essencial é a mensagem. É imutável na vida da igreja é a mensagem. E essa mensagem é Jesus, morto e ressurreto. Essa é a mensagem da igreja. A igreja não pode ter outra mensagem. A igreja não pode ter a mensagem dela mesma. A mensagem da igreja é Jesus. Tem que ser cristocêntrica. Então, qualquer mensagem que fuja, qualquer igreja, qualquer palavra, por mais bela que seja, que fuja de Cristo, ela deve ser considerada errônea. Né? Vamos mais. Não há na boca de Pedro nenhum crédito próprio. Eu fiz isso. O homem que, antigamente, uma placa aí de um cidadão que já morreu, não sei como é que ele morreu, porque ele ressuscitava defunto. O homem que ressuscitava defunto, aí botava a placa dele e os necessitados iam. Eu não sei se aquelas curas eram verdadeiras, se era sugestão, se era a crença de cada um. Não vou entrar em nenhum mérito.
Eu só sei que aquela frase para atrair as pessoas eram falsas. Homem nenhum levanta defuntos, homem nenhum ressuscita mortos, homem nenhum cura. Se alguém faz, por intermédio de alguém, esse alguém é Jesus. Então, a cura do coxo de nascença foi um dos vários milagres dos primeiros tempos, mas se reveste de importância, porque o milagre servia para mostrar e para como canal, como abrir a porta para a comunicação do Evangelho. E Pedro não perdeu a oportunidade de comunicar o Evangelho. Eu quero aplicar para a sua vida. Será que em nossos dias, aqueles que olham para nós podem encontrar rendendo todos nós crédito às vitórias em nome de Jesus? Um dia, certa feita, alguém falou: pastor, olha aqui a minha fazenda. Isso aqui tudo eu conquistei, tudo eu fiz, tudo isso. Eu falei: escuta, e onde é que está Jesus na história? Quem foi que lhe deu isso aí? Foi o Senhor? Ah, não, foi Jesus. Pois é, então lembre-se que antes da sua força, do seu intelecto, da sua capacidade de fazer alguma coisa, da sua esperteza, seja lá o que for, Jesus é o dono de tudo e de todas as coisas. E você precisa entender e render-se a Jesus Cristo. Eu preciso sempre me render a Jesus Cristo. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor dos universos. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Segundo ponto, uma igreja que anuncia o nome de Jesus, ela aproveita todas as oportunidades. Ao perceber as pessoas correndo ao pátio do templo, admiradas, ao coxo, eu não imagino o alvoroço que foi. A pessoa foi curada, vamos lá, todo mundo correndo e vendo. Pedro não deixou aquela oportunidade passar. Claro que Pedro é um conhecedor das convicções religiosas. Apresentou o Evangelho de Cristo como uma relação de continuidade. Não era algo diferente, não era algo fora daquele contexto. Não era algo estranho. Por quê? Os judeus esperavam o Messias. Isaías, Miqueias, falava, Isaías também, mas os judeus esperavam a descida do Espírito Santo. Joel está no Antigo Testamento. Joel já profetizou. Eles conheciam tudo da lei, eles conheciam das histórias, eles conheciam das profecias, eles sabiam que iria acontecer aquilo, eles não aceitaram, mas eles sabiam. Não era nada estranho, e Pedro apresenta como uma continuidade, e não um rompimento com o Antigo Testamento. Era uma continuidade. Ali era aquilo que Deus tinha prometido aos antepassados. Pedro, no seu discurso, aqui no capítulo 3, verso 13, ele lembra que aquele ali era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, e depois apresenta Jesus Cristo. Ao referir-se a Jesus como servo, ele estava enfatizando o mistério terreno. E quando Pedro fala, era o servo, eles entenderam que Pedro estava falando de Isaías capítulo 52. Versos 13, versos 15 por ali. Em seguida, alguns títulos que são conectivos, ou seja, conectam com a mensagem do Antigo Testamento. Por exemplo, Santo e Justo, 3,14, ressalta a imagem da justiça e da condenação. Outro título, Autor da Vida, no capítulo 3, verso 15, tá falando da deidade, da deidade do Senhor. Um outro título, Autor da Vida, Santo, Justo, Servo, recebeu o nome mais elevado que todos os nomes. Filipenses capítulo 2 nos fala isso. O testemunho de Pedro, que foi o poder do nome de Jesus, que deu forças ao homem, antes coxo e agora saudável. Olha que coisa bonita. Várias palavras que Pedro usa como conectivos, para que conectasse a mente e o entendimento do povo as lembranças do que ele tinha estudado do Antigo Testamento, para mostrar que Jesus Cristo era realmente o Messias prometido desde o Gênesis. O homem o verdadeiro Adão, o homem que venceria, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem que venceria a morte, que aniquilaria toda aquela dor, aquele sofrimento causado pelo pecado. As características da pregação cristã, elas podem ser sintetizadas
na mensagem proferida de Pedro, que nos fala sobre a misericórdia, que nos fala, nós podemos perceber na mensagem de Pedro claramente os tempos verbais. Ele fala do passado, ele fala do presente e ele fala do futuro. Vou destacar aqui. Arrependimento e conversão, não é? Arrependimento e conversão são atitudes requeridas para operação divinas e maravilhas. Arrependimento não é remorso. Você pode chorar, você pode se acabar diante de Deus, você pode prometer tudo, mas se não parar com o ato, não houve arrependimento. Houve remorso, uma dor muito grande, a vontade de acertar tudo, mas se não parou, não houve arrependimento, porque arrependimento bíblico pressupõe a mudança do comportamento. Então, o arrependimento é um sinal, né? A conversão, a operação divinas. Essas atitudes afetam o passado, o presente e o futuro, conforme Atos capítulo 3, verso 19, que eu vou ler para você, que diz assim, verso 19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venha a presença do Senhor e um tempo de refrigério. Ele está falando de 3 tempos verbais. O presente, no caso, o passado e o futuro. Não é? Ou seja, o apelo de Pedro era para uma completa reversão das terríveis e infundadas acusações proferidas contra Jesus, seu imediato reconhecimento como Messias de Deus. Era o convite da igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja que não perdia a oportunidade de proclamar o Evangelho, posteriormente, e repetida várias vezes ao longo da história. Interessante. Cada mensagem ela tinha a sua realidade. Por exemplo, ele estava falando de arrependimento. Essas atitudes afetam o passado. Os pecados serão apagados. Ou seja, revirta, ou seja, reveja, reversa, né? Marcha reversa, para trás, passado. Ou seja, ao arrepender-se, os pecados do passado foram apagados. O texto está dizendo isso. Né? Acabou. Encerrou. Parou. Ainda, segundo a pregação de Pedro, a atitude de arrependimento e conversão afeta o presente daqueles que se convertem. Iniciar-se-á um tempo de refrigério, o descanso do Senhor, de paz, independente das circunstâncias. Porque pensa no povo que foi perseguido, foi logo depois, quando houve a grande perseguição e o povo se espalhou. Aquela perseguição, Deus utilizou aqueles instrumentos, o império, o imperador romano, etc. Mas não esqueça que Deus tinha um plano que o povo saísse ao mundo levando o evangelho. Então, se eles não foram, Deus providenciou um meio para que ele fosse. E foi a perseguição. Então, o presente, independente das circunstâncias, eles tinham paz, refrigério. Por que eles morriam? Por que eles deram a vida? Não é? Por que eles foram, tentaram aniquilá-los? Pena que depois de Constantino, depois do ano 500 e pouco, quando o bispo de Roma tornou-se o proeminente, depois daquelas invasões bárbaras que dividiu o império, etc, etc. Isso aí nós podemos ver a história depois. Nós vemos a igreja que deixou de ser cristã. Ela tornou-se sincrética. De cristão só tinha um nome e alguns ritos que era ainda hoje, mais paganismo do que cristianismo. Mas sempre houve pessoas dentro da igreja, desde o judaísmo, que não aceitavam, que entendiam depois na igreja, que não aceitavam os erros e tentavam a purificação, a limpeza, a volta da igreja a Cristo. Então, nós temos o presente. Né? O convertido passa a ter em Jesus seu pastor e pode então cantar esta verdade, mesmo em meio às duas provas. Salmo 23, de 1 a 3, nós podemos ver isso. Contudo, a atitude de arrependimento e conversão afetará o futuro, produzindo no cristão a nova esperança. Olha que coisa bonita, o futuro, uma nova esperança. Ele sabe que o seu Senhor voltará e então completará a verdadeira ressurreição.
Atos capítulo 3, verso 21 diz: o qual é necessário que o céu receba os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas, desde o princípio do mundo. Haverá um tempo, irmãos. Haverá o tempo da restauração. Desculpe. Haverá o tempo em que tudo se restaurará. Haverá um tempo que viveremos eternamente com o Senhor. Atos é escatológico. A mensagem da igreja é escatológica. Fala do fim. Anuncia a segunda vinda de Cristo. Chamada aqui de tempo da restauração. A igreja dos apóstolos, a igreja de Atos, recorda o privilégio da nação dos judeus, relembrando que ela traduz o dever. Eles eram os filhos dos profetas. Eles eram da aliança abraâmica, herdeiros da promessa messiânica. Deles vinha a salvação. Tudo isso era honroso, grandioso. Gênesis capítulo 12, verso 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se iniciando as bênçãos da aliança com Abraão, devia ser estendida também aos gentios. Então as bênçãos do Messias, elas se estendem a todas as pessoas. Gentios, membros do corpo, co-herdeiros e co-participantes da promessa, mediante a proclamação do Evangelho. Efésios 3, 5 e 6. A oportunidade ímpar é concedida para nós, igreja. E nós não podemos... Desculpe, irmão, estou um pouco com alergia. Resfriado, perdão. Desperdiçado, né? Estou com alergia, resfriado não. São maravilhosas as bênçãos decorrentes do arrependimento, da conversão. Mas nossa atitude não deve ser como a dos judeus, que pensaram que as promessas eram somente suas. Fecharam as portas do templo para as outras pessoas, quando as portas do templo eram para ser abertas para todas as pessoas. Nós não podemos fechar as portas do templo para as pessoas. Pastor, mas na hora do culto o templo está aberto. Não estou falando desse templo. Nós não podemos deixar de anunciar o Evangelho. Quando anunciamos o Evangelho, as portas do templo estão abertas para as pessoas entrarem. Os judeus achavam que toda aquela graça era somente para eles. Fecharam as portas. Era uma dificuldade alguém se converter. Era tanta exigência que só misericórdia de Deus. Nós não podemos fazer as mesmas coisas. Continua o Evangelho sendo radical. O Evangelho pressupõe mudanças. A conversão acompanha as mudanças de caráter, de personalidade muitas vezes, mas mudanças éticas, mudanças morais, mudanças de cosmovisão, de visão de mundo, de entendimento do sagrado. A conversão pressupõe tudo isso, mas quem deve comunicar o Evangelho sou eu e você. Não podemos fechar as portas dos céus. Devemos comunicar o Evangelho a todas as pessoas, para que todos possam ter o privilégio de ouvir a mensagem bíblica, a mensagem do Evangelho, e o Espírito Santo agir naqueles corações, convencendo, porque quem convence não é a palavra nossa, mas quem convence é a palavra de Deus. Essa é a espada penetrante, espada de dois gumes, que penetra até a divisão de juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções. Palavra inerrante, palavra que não contém erro, palavra infalível, preservada, para que nós a pudéssemos ter até hoje. Então, meu amado irmão, que você entenda que você tem um tesouro, que alguém pode viver eternamente com Deus, se você for instrumento para a ação do Espírito Santo no convencimento das pessoas. Arrume a sua vida se for precisar arrumar. Arrependa-se. Peça perdão a Deus. Entregue a sua vida a Jesus. Faça um concerto com Ele. Esteja apto, esteja disposto e se disponha ao Espírito Santo de Deus na missão maravilhosa, ímpar, fenomenal, de conduzir pessoas aos céus, de apresentar o Evangelho às pessoas. Deus te abençoe. E à noite temos um grande culto
online. Eu quero que todos assistam. Eu peço que assistam, participem. Mandem um link, mandem um live, mandem um pedido, mandem um glória a Deus. Reúna a sua família em torno das mídias sociais, do computador, do celular, da televisão, para assistirmos hoje, às 9h30 da noite, a mensagem do Senhor. Músicas espirituais. Quem vai estar pregando hoje é o nosso seminarista, diácono Abraão Gama Lima. Certamente trará uma mensagem poderosa de Deus para o seu coração, para o nosso coração. Deus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente domingo na graça de Deus. Amém. Sua história é um exemplo para mim. O seu testemunho tem me aproximado de Deus. Se eu viver mais de 80 anos, quero ser